disser que crítica construtiva é um pleonasmo, assim como dizer subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, é porque a palavra construtiva foi socialmente adicionada à palavra crítica, porque com o passar dos anos nós nos tornamos um pouco mais sensíveis aos feedbacks quando a gente interpreta isso como uma coisa negativa, devido a alguns fatores sociais e emocionais. Mas será que basta adicionar a palavra construtiva à crítica para tornar essa crítica relevante? A crítica não é um ataque pessoal. O propósito da crítica é fornecer um feedback sincero e honesto que tem o potencial de melhorar o nosso trabalho ou o nosso comportamento. Mas o que acontece é que nem todo mundo sabe fazer uma crítica e também, muitas vezes, não sabemos receber uma crítica, ouvir uma crítica. O lado bom de tudo isso é que no vídeo de hoje você vai aprender a identificar uma crítica, porque sim, nem tudo é crítica, às vezes a pessoa só está fazendo um ataque pessoal. 2. A ouvir uma crítica, como lidar com ela. 3. Como identificar pessoas passivo-agressivas e manipuladoras. E 4. Como trabalhar com tudo isso junto. Oi! Seja muito bem-vindo ao canal do podcast Pensando e Fazendo. Eu sou Lúria e nesse espaço eu compartilho reflexões e habilidades e ferramentas para a vida, para quem busca autoconhecimento, para quem busca uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis e autoaperfeiçoamento. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreve no canal, deixa seu like e se você achar que esse vídeo é pertinente, que esse assunto é uma coisa pertinente, compartilha com outras pessoas para que a gente possa realmente construir relações cada vez mais saudáveis e amorosas. Então bora lá? Bora bater esse papo. A crítica é uma análise ou um feedback que a gente recebe em relação a um trabalho, a uma ideia, um comportamento ou qualquer assunto em questão. Deve ser feita apontando os pontos fortes, os pontos fracos, áreas para melhoria. A crítica é simplesmente a expressão de uma opinião especialista ou uma opinião solicitada sobre aquele determinado assunto. A crítica que deve ser levada em consideração é aquela que oferece um feedback útil, deixando de maneira clara qual é o problema e quais são as soluções para a melhoria daquele problema. O que não é uma crítica. Apontar falhas sem fornecer possibilidades e as soluções para a melhoria, um feedback evasivo ou comentários depreciativos, ataques pessoais, ofensas pessoais, ou quando ela é feita de uma maneira muito desrespeitosa, quando ela desencoraja você. Quando for fazer uma crítica, você precisa ser muito específico. Nada de ficar, ai, falta algo, mas eu não sei o que é. Em vez de você ficar fazendo críticas genéricas, aponte os pontos específicos que precisam ser melhorados. Por exemplo, dentro da arte, algumas pessoas falam assim, não, eu não gostei muito dessa composição. Tá, mas o que da composição? É a proporção? É a simetria? É a luz? É o figurino? É o cenário? Mas o que do cenário? Ah, porque tá muito cheio, tá muito poluído, não dá pra ver? Ser específico significa dizer qual é o problema. Ponto 2. Seja objetivo e mantenha o foco no problema do trabalho, ou do comportamento, ou da ideia. Nada de ficar com ataques pessoais, do tipo, Não, é porque você é preguiçoso, porque você é assim, porque você é incompetente. Isso não é uma crítica. isso é uma ofensa pessoal. Número 3. Seja diplomático. Promova um diálogo onde você escolhe muito bem as palavras para que você consiga de fato fazer a crítica sem que a outra pessoa se sinta desencorajada com aquele comentário. Número 4. Ofereça soluções de melhoria. Depois que você identificou o problema, conseguiu colocar isso na mesa para a pessoa, você vem com as possibilidades de soluções daquele problema, de como essa pessoa pode melhorar o trabalho, melhorar a ideia ou melhorar o comportamento. Número 5. Ofereça o feedback de forma particular e discreta. Nada de oferecer um feedback negativo na frente de outras pessoas, expondo aquela pessoa a um constrangimento público. Número 6. Se você for oferecer um feedback a um comportamento de alguém, faça isso com inteira responsabilidade e sensibilidade. Tenha certeza absoluta de que o que você vai dizer vai contribuir positivamente para a melhoria daquela pessoa. E, de novo, encorajando ela à mudança, encorajando ela a olhar para aquele ponto para que ela consiga melhorar, não
desencorajando-a. Então vamos lá, vamos ver se todo mundo está partindo agora do mesmo pressuposto. Ofensas pessoais, palavras desencorajadoras, colocar uma pessoa numa situação humilhante não é uma crítica. A crítica ela é feita de uma forma muito específica sobre o trabalho, uma ideia ou um comportamento, focada no problema, oferecendo as possíveis soluções de melhoria de uma forma sensível, fazendo com que a pessoa compreenda e utilize isso para poder realmente melhorar aquele aspecto. A crítica não é para ofender as pessoas. Ano passado, você deve ter visto o vídeo da Karen Bacchini, que é uma influenciadora aqui, que trabalha no YouTube. Ela trabalha fazendo resenhas de maquiagem, ela é uma maquiadora importante. E ela fez uma crítica à base da Virgínia. E depois a Virgínia foi dar algumas entrevistas e ela comentou como que aquela crítica abalou ela, que ela ficou até com alopécia. Mas se você for parar para reparar, a Karen Bacchini, ela não fez nenhuma crítica à Virgínia. Ela fez uma crítica ao produto que a empresa da Virgínia vendia. Vocês conseguem perceber? Eu vou deixar o link aqui para vocês relembrarem como que foi todo esse fuzuê aí na internet. O que acontece é que muitas das vezes a gente entende uma crítica como um ataque pessoal, ainda que não tenha sido. Então a gente precisa saber diferenciar a gente do nosso produto, da nossa arte, do nosso trabalho. A nossa arte, o nosso trabalho sempre pode ser melhorado, o nosso comportamento pode ser melhorado. E as críticas servem exatamente para isso. Mas pensa comigo, se a Virgínia pega essa crítica da Karen Bacchini e utiliza isso para recolher a sua base do mercado, estudar melhor, desenvolver a marca, realmente trabalhar em cima para que ela tenha um produto de qualidade e no futuro, quem sabe até, utilizar essa crítica da Karen para fazer um marketing positivo, de repente até enviando essa nova base, com essa nova formulação para Karen fazer um outro feedback. Será que essa atitude não teria sido mais interessante, mais inteligente, do que reagir emocionalmente, ficando extremamente mal e entendendo como se aquilo fosse uma coisa pessoal com você? Porque muitas vezes é assim que a gente lida quando a gente recebe uma crítica. Tudo bem, existem pessoas que não sabem fazer a crítica, mas a gente precisa aprender a diferenciar nós, quem nós somos, do que está sendo falado, do que está sendo dito. Isso para qualquer coisa, tanto para produtos quanto para comportamentos. Outro exemplo também que viralizou nas redes sociais foi o comportamento de uma mãe na festa da sua filha pequena, e ela estava usando um vestido super transparente e ela dançava funk na frente da câmera e viralizou, muitas pessoas comentando que ela não agiu de forma correta dentro de um contexto apropriado para uma festa infantil da própria filha, enfim, inúmeras críticas. E depois essa mãe rebateu essas críticas dizendo que não era bem assim, mostrando que ela não entendeu nada do que estava sendo falado. Porque, na verdade, de fato, o comportamento daquela mãe naquele vídeo, naquele ambiente, naquele contexto, foi inapropriado. A gente precisa diferenciar o eu do meu produto, do que eu faço, de quem eu sou. Receber uma crítica é realmente desafiador, principalmente quando a gente não está habituado a lidar com um feedback negativo. Os possíveis obstáculos para aqueles que são muito sensíveis à crítica são, em primeiro lugar, o desconforto emocional. Muitas vezes a gente interpreta a crítica como um ataque pessoal, e isso pode desencadear uma série de emoções muito negativas, como, por exemplo, agir com defensividade, que é aquele ímpeto que a gente tem de se defender, como foi no caso da mãe, como foi no caso da Virgínia. Também pode incluir raiva, tristeza ou mesmo vergonha. Infelizmente, essas reações emocionais dificultam a capacidade de ouvir e assimilar a crítica de uma forma mais objetiva. Em segundo lugar, a autoestima frágil. Para algumas pessoas, receber um feedback negativo pode interferir diretamente na sua autoconfiança e na sua autoestima. Elas interpretam essa crítica como um sinal de que elas são inadequadas ou incompetentes, o que pode prejudicar muito a sua motivação e a sua autoimagem. Falta de experiência prévia. Se alguém não está acostumado a receber um feedback negativo, pode ser difícil ele ter as ferramentas para interpretar essa crítica de uma forma positiva.
Isso pode levar a um bloqueio emocional e a defensividade no momento em que ele está ouvindo alguma coisa que não é exatamente aquilo que ele queria ouvir. Medo do julgamento alheio. De fato, receber uma crítica em público pode ser particularmente difícil, principalmente quando a gente interpreta como que os outros vão interpretar aquela situação que está acontecendo ali. A gente pode pensar, por exemplo, que os outros vão achar que a gente falhou de alguma forma. Isso pode tornar a situação muito difícil de receber essa crítica de uma maneira positiva. Isso pode aumentar a pressão sobre a pessoa e dificultar ela receber essa crítica de uma forma calma, objetiva e positiva. Expectativas irrealistas. Muitas pessoas têm uma expectativa irrealista sobre o seu próprio desempenho, sobre o seu próprio trabalho ou sobre como as pessoas devem avaliá-los. Quando essas expectativas não são correspondidas, pode ser muito difícil lidar com comentários que contradigam a visão irrealistas que nós temos sobre nós mesmos e sobre o nosso trabalho. Aqui vão algumas estratégias de como você pode receber a crítica de uma forma positiva. Em primeiro lugar, mantenha uma mente aberta. Esteja disposto a ouvir a crítica sem precisar se defender ou se justificar. Número 2. Faça perguntas claras. Se por acaso alguém te deu uma crítica que você não entendeu qual é o objetivo dela, qual é de fato o problema, você pode perguntar: baseado em que você está falando isso? Qual é de fato o problema? Quais são as possibilidades que eu tenho aqui de melhoria? Número 3. Agradeça o feedback com honestidade. Reconheça o esforço daquela pessoa em oferecer feedback de forma educada e gentil e avalie se aquilo faz sentido para você. Número 4. Veja a crítica como uma oportunidade de crescimento e utilize para melhorar o seu trabalho. Número 5. Cuidado com a vitimização. Receber uma crítica não é o fim do mundo. Você não é aquele contexto, você não é aquele trabalho, você não é aquele comportamento. Tudo muda o tempo todo. Em sexto lugar, vem um ensinamento que eu aprendi com a Brené Brown. Só aceito críticas de quem também está na arena. É muito fácil para uma pessoa que não se submete a determinadas coisas, que não está produzindo um trabalho, opinar sobre o trabalho de outra pessoa, principalmente quando ela não conhece os bastidores daquilo. Quem está na arena trabalhando sabe o quão difícil é manter-se motivado constantemente para melhorar o nosso trabalho, para desenvolver um bom trabalho, lidando com os problemas e os obstáculos que surgem. Portanto, só aceite críticas de quem também está na arena. E por último, para a gente finalizar esse tópico de como receber bem as críticas, eu quero ler aqui os ensinamentos da Julia Cameron do livro O Caminho do Artista. Em primeiro lugar, receba a crítica por inteiro de uma só vez. Anote para si mesmo os conceitos e frases que mais o incomodaram. Anote para si mesmo os conceitos e frases que considera mais úteis. Faça ou pense em algo reconfortante, como ler uma crítica mais antiga de que você tenha gostado muito ou relembrar o elogio de alguém importante para você. Lembre-se de que, mesmo se tiver realizado uma obra péssima, ela pode ser um degrau necessário para galgar até o seu próximo trabalho. A arte amadurece em espasmos irregulares e requer algumas fases de patinho feio para o seu crescimento. Examine aquela crítica novamente. Ela o faz lembrar alguma coisa que recebeu no passado, especialmente com o intuito de envergonhá-lo, como na infância? Admita para si mesmo que a crítica atual está reativando a sua tristeza por uma ferida muito antiga. Escreva uma carta para aquele crítico, não para enviá-la, na maioria das vezes. Defenda seu trabalho e reconheça os pontos em que a crítica o ajudou, se isso for verdadeiro. Volte ao trabalho, comprometa-se imediatamente a fazer uma coisa criativa. Faça sua arte. A criatividade é a única cura para as críticas. Vocês sabem que eu estudei arquitetura na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e eu quero partilhar com vocês o que aconteceu comigo no meu TFG. Antes da gente ir para a banca final, a gente passa pela pré-banca, A pré-banca é para saber se você está aprovado para ir para a banca final. Quando eu cheguei na minha pré-banca, que depois que eu terminei de apresentar o meu trabalho, os professores, eles se entreolharam e falaram assim: Lurian, olha, eu vou ser bem sincero com você, aqui não tem nem trabalho para avaliar.
tá faltando isso aqui tá mal resolvido, isso aqui tá faltando, isso aqui é inexistente, isso aqui não dá pra ser assim. Então, assim, eu não tenho nem como avaliar, eu acho que você não deveria ir pra banca final. E aí eu pedi para eles uma segunda oportunidade. Vocês teriam disponibilidade para fazer uma nova avaliação do meu trabalho? Se por acaso vocês ainda acharem que eu não tenho condições de ir para a banca final, tudo bem, eu desisto e apresento o meu TFG só no próximo semestre. E assim a gente fez esse acordo. Durante essa uma semana, eu me debrucei diante do meu TFG em todos aqueles pontos. Amadureci cada um deles, busquei solucionar e resolver cada um dos pontos mencionados. E sempre convidava um colega, um amigo, até um outro professor para conversar sobre aqueles pontos, para saber a opinião deles, para saber se realmente era esse o caminho. Porque uma coisa que acontece muito com o nosso próprio trabalho, principalmente com o trabalho criativo, é que como você fica muito tempo debruçado sobre o trabalho, às vezes você cansa o seu olhar. Muitas coisas estão resolvidas na sua mente, mas não estão resolvidas no papel para que outras pessoas consigam entender. Então algumas coisas realmente passam despercebidas, porque você acha que está solucionado, mas a outra pessoa vendo, ela consegue ver o que está faltando. É natural isso dentro de um trabalho criativo. Então, quando foi na semana seguinte que eu fui apresentar de novo o meu trabalho, eu tinha conseguido resolver todos aqueles pontos, e aí eles pontuaram ainda algumas coisas, mas falaram assim, ó, tá tudo bem, você pode ir para a banca final. Quando eu cheguei no dia da apresentação da banca final, eu estava tão satisfeita com o meu trabalho, achei que meu trabalho tinha crescido tanto dentro daquele período, que eu falei assim, olha, o que vier tá massa, se eu for reprovada tá tudo bem, aprendi muito, cresci muito, foi incrível todo esse processo que eu tive. E aí o resultado foi que eu tirei 10 no meu TFG, e o feedback dos professores, quando eles foram ler as anotações e dar a nota, eles falaram assim que na pré-banca existiam ainda muitas coisas, o trabalho ainda tinha muitas fragilidades, muitas pontas soltas, precisava de amadurecimento. Mas quando chegou na banca final, de fato, o trabalho era outro trabalho, tinha um outro nível de maturação, tinha um outro nível de identidade, de identificação dos pontos e de resolução dos problemas, que eles não tinham mais nada para comentar, e minha nota final era 10. Tudo isso aconteceu porque eles souberam me dar um feedback de uma forma honesta, eles souberam fazer isso de uma forma a me encorajar, não para me desencorajar. E o que eu senti quando eu ouvi aquele feedback deles, aquela crítica, foi um ímpeto muito grande de superar aquele obstáculo. E isso foi a força vital, motora, incrível que fez com que eu saísse de um trabalho que não tinha nem trabalho para ser criticado, para um trabalho nota 10, que não havia mais nenhum comentário. Mas não se engane, nem sempre eu fui essa pessoa de ouvir uma crítica abertamente. Muitas vezes eu já ouvi críticas e queria morrer. Mas o que acontece é que a autocrítica é uma habilidade que é desenvolvida a partir da prática, assim como qualquer outra habilidade. A autocrítica, ela é a habilidade da gente avaliar os nossos comportamentos, as nossas falhas, o nosso trabalho de uma maneira objetiva. Envolve a capacidade da gente avaliar os nossos pensamentos, comportamentos, as nossas falhas, as nossas limitações, mas sem se tornar excessivamente autocrítico ou autodepreciativo. Exercitar a autocrítica envolve autoconhecimento, entender as nossas motivações, os nossos valores, os nossos padrões de comportamento. Objetividade é olhar as situações de uma maneira imparcial, reconhecendo os nossos pontos fracos, mas também os nossos pontos fortes. A aceitação, estar aberto a ouvir o feedback externo e fazer uma autoavaliação sem defensividade. Aprendizado, utilizar a autocrítica como uma ferramenta para melhoria pessoal, profissional, e autocompaixão, que é fazer um equilíbrio entre autocrítica e compaixão por nós mesmos, entendendo que todos nós somos passíveis de erros. Exercitar a autocrítica pede da gente reflexão regular sobre nossas ações, a busca por feedbacks construtivos e desenvolver também a habilidade de autorregulação emocional e de autocompaixão para que a gente não permita que a autocrítica se torne uma coisa muito excessiva, depreciativa e prejudicial. Fala sério, gente, esse daqui é um dos conteúdos mais interessantes e mais completos sobre crítica que você vai encontrar aqui no YouTube. Então, por favor,
deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante para muitas pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aqui o seu comentário, ativa as notificações e partilha esse vídeo com os seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aprender não só a ouvir uma crítica, mas também a fazer uma crítica. E eu quero lembrar também que tem um videozinho aqui muito curto, de mais ou menos 1 minuto e 46, onde eu falo sobre crítica e elogio, porque da mesma forma que a gente tem que aprender a criticar, a gente também precisa aprender a praticar o elogio, que eu acho que a gente é muito mais crítico do que faz elogios. E agora, como identificar pessoas passivo-agressivas ou manipuladoras? Porque tem gente que fala coisas horríveis de uma forma calma, tranquila e muitas vezes confunde a gente, né? Essa pessoa às vezes faz uma crítica, ou melhor, faz um ataque pessoal e chama isso de crítica construtiva. Por isso que eu não acredito que apenas adicionar a palavra construtiva é fazer com que essa crítica se torne relevante e necessária para as outras pessoas. Então, vamos aprender a identificar também essas pessoas passivo-agressivas, porque a gente não deve levar em consideração esses comentários de pessoas que têm esses tipos de comportamento. Ponto número 1 é a procrastinação. Mas é aquela procrastinação onde a pessoa começa a adiar as coisas de forma deliberadamente, ou ela faz de uma forma lenta, ou então ela faz de uma forma ineficiente para expressar raiva ou resistência. Sarcasmo e ironia são clássicos de pessoas passivo-agressivas. Normalmente essas pessoas utilizam o sarcasmo e da ironia para expressar coisas de uma forma deliberadamente hostil ou de maneira desrespeitosa. Mas ela jura que não é isso, que é só uma brincadeira, que na verdade é você que está interpretando dessa forma. Silêncio ou a recusa em se comunicar diretamente também são clássicos de pessoas passivo-agressivas. São aquelas pessoas que elas se recusam a ter aquela conversa, se recusam a se resolver, se recusam a conversar, evitar um confronto direto, um embate direto e, claro, para resolver aquele conflito, né? Ela fica ali cozinhando aquela coisa e faz com que ela tenha o poder sobre aquela situação e não você. Sabotagem indireta. Fazer alguma coisa para prejudicar alguém ou um grupo, mas de uma forma indireta. Por exemplo, ela pode deixar de fazer uma coisa que ela sabe que é importante, ou então fazer uma tarefa de uma forma ineficiente ou inadequada. Comportamento passivo. Você vai, combina uma coisa com essa pessoa e essa pessoa não cumpre o combinado. E aí gera frustração, aí gera confusão para todos os envolvidos e ela jura que a culpa é sua, que ela não tem nada a ver com isso. Resistência a instruções. Essa pessoa ela se recusa a cumprir as regras, a cumprir o combinado, sob a justificativa de que não foi bem isso, ou seja, foi um mal entendido, ou de que ela esqueceu, ou de que não é bem assim que as coisas funcionam. Críticas veladas. São pessoas que fazem críticas de uma forma dissimulada ou mesmo elogios ou sugestões de maneira muito disfarçada, transmitindo, na verdade, uma mensagem negativa e de uma forma muito sutil. Uma voz calma, tranquila. Comportamento passivo-agressivo. Expressar ressentimento ou insatisfação através de comportamentos passivos, como, por exemplo, ignorar, dar respostas curtas, ser ríspido ou agir de uma forma indiferente ao outro. Falta de responsabilidade também é um clássico das pessoas passivo-agressivas. São pessoas incapazes de reconhecer a sua responsabilidade, as suas falhas, os seus erros e sempre estão culpando os outros ou circunstâncias externas pelos problemas. Nunca se responsabilizam pelas coisas às quais eles têm responsabilidade. Manipulação emocional também é outro clássico. Fazer você se sentir culpado ou envergonhado através de comentários sutis ou mesmo de insinuações. E o melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que esteja vivendo um relacionamento com alguém que é passivo-agressivo, tanto um relacionamento amoroso ou de amizade, que são os dois sobre os quais a gente tem mais controle, é encerre esse ciclo. Não há possibilidade de você ter uma relação tranquila e saudável com alguém que visivelmente não tem uma relação tranquila e saudável consigo mesmo. Pelo contrário, é um relacionamento que vai te adoecer cada vez mais. Portanto,
posso te dizer, encerre esse ciclo. Você pode escolher continuar também nesse relacionamento, mas seja adulto para assumir as consequências e colher os frutos dessa escolha. Só que às vezes, essa pessoa que é passivo-agressiva, ela pode ser seus pais, pode ser seu chefe, então fica mais difícil conseguir encerrar esse ciclo. Se você por acaso estiver vivendo nesse contexto, o que eu posso te dizer é, em primeiro lugar, certifique-se de que você está fazendo uma comunicação clara, objetiva e registre essa informação. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, não importa. Certifique-se de que a informação está sendo passada e clara e está registrada. Não leve as críticas para o lado pessoal. Alguém que não tem a capacidade de fazer uma autocrítica não vai conseguir oferecer uma crítica gentil e sincera que vá contribuir com você. Estabeleça limites saudáveis e não tolere comportamentos manipuladores. Procure resolver os problemas de uma forma ativa, calma, compreensiva e busque ter sempre uma testemunha. Se necessário, você pode também procurar a ajuda de um profissional, como um mediador de conflito. É muito importante identificar as pessoas passivo-agressivas, porque, incrivelmente, são essas as pessoas que mais querem fazer uma crítica. Mas se ela não tem a capacidade de fazer uma autocrítica, como que ela vai ter capacidade de oferecer qualquer crítica a alguém? Quando a gente começa e consegue identificar as pessoas passivo-agressivas, a gente entende que a gente não tem que levar essas pessoas em consideração. Porque se a gente for levar essas pessoas em consideração, elas podem acabar com o nosso emocional. Eu tenho certeza que se você seguir essas estratégias, você estará melhor preparado para receber uma crítica e oferecer uma crítica, além de identificar as pessoas passivo-agressivas de uma forma mais eficaz. Lembre-se de que a crítica ela existe para aprimorar o nosso trabalho. Qualquer pessoa que quiser ter sucesso na vida, no lado pessoal, no lado profissional, ou ter sucesso em qualquer coisa, precisa aprender a lidar com as críticas. Porque são as críticas que tornam o nosso trabalho melhor e relevante. Algumas críticas não têm o menor fundamento. Aquelas críticas que são mais uma ofensa pessoal e um ataque pessoal, que não apontam de fato o problema e que não fornecem a solução para aquele problema, não deve ser levado em consideração. Então apenas deixe-a ir. Mas você tem que praticar a habilidade da autocrítica, porque é a autocrítica que vai fazer com que a gente olhe honestamente para as nossas ações, nossos comportamentos, nossos trabalhos, e vai fazer com que a gente identifique o joio do trigo. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você concorda? Você discorda? Faltou algum ponto? Como sugestão para o vídeo de hoje, eu deixo aqui o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que na verdade é baseado num discurso, numa palestra que ela deu, que você pode encontrar aqui no YouTube e também na Netflix. Tem um documentário sobre essa palestra. E o outro livro que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que realmente é um afago na alma para quem está precisando lidar mais com críticas na sua vida. Se você chegou até aqui, eu te agradeço pela companhia, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque crítica é um assunto que interessa a todo mundo passa por isso. A maioria das pessoas não sabe lidar com crítica, não sabe fazer uma crítica, não sabe identificar uma crítica, e aqui nesse vídeo eu forneci informações muito valiosas a respeito do assunto, e eu espero que a gente possa espalhar isso para o mundo, para que a gente possa realmente ter relacionamentos mais saudáveis uns com os outros. Então, tchau! Eu te vejo no próximo vídeo.